Olá, gente, estamos então iniciando o nosso vídeo número 9. Vamos falar hoje a respeito de Parmênides de Eleia, nascido por volta do ano 530 a.C., morreu mais ou menos no ano 460 a.C. Portanto, ele era contemporâneo de Heráclito, a respeito do qual nós falamos no vídeo anterior, e ele faz parte, ou melhor dizendo, ele é o principal pensador da chamada escola eleata. Ele fez parte dessa escola, ele não é o primeiro, pensador dessa corrente, ele é provavelmente o segundo, é considerado o fundador, ele tem um precursor chamado Xenófanes, e também tem um discípulo muito conhecido chamado Zenão. Mas eu vou deixar para falar de Xenófanes e Zenão no próximo vídeo. Eu quero falar de Parmênides hoje, transgredindo aí um pouco a cronologia, exatamente porque ele não só é o principal pensador dessa escola, mas ele é o grande opositor de Heráclito. Parmênides ele vai ficar marcado exatamente por isso. A sua proposta, a sua reflexão filosófica, ela vai de encontro àquilo que Heráclito defendia. Ela se opõe àquilo que Heráclito defendia. Para não dizer que não falamos nada sobre Xenófanes e Zenão, a gente pode dizer que eles fazem parte, eles se destacam nessa corrente também, exatamente pelo papel que eles exercem, como eu disse, um de precursor e o outro de sucessor de Parmênides. Mas tem um detalhe também sobre Zenão que é importante, ele vai ser bastante polêmico, bastante polemista. Então nós vamos deixar para falar deles de forma mais detalhada no vídeo número 10, tá bom? Muito bem. Aliás, é bom também a gente lembrar que nós estamos quase que caminhando para o final da nossa primeira sequência de vídeos, que é sobre os pré-socráticos, porque depois que nós terminarmos a escola eleata, a gente já vai falar dos pluralistas, que são Empédocles, Demócrito, Leucipo, vamos falar de Anaxágoras, não necessariamente nessa ordem, mas são aqueles que vão ficar faltando, e aí sim depois a gente já entra num novo momento em que nós vamos tratar dos sofistas, e aí de Sócrates, Platão, Aristóteles, já entrando na chamada filosofia clássica. Muito bem, Parmênides, como eu disse, nasce em Eleia, por volta do ano 530. Eleia é uma cidade que fica localizada no sul da Itália, antigamente chamada de Magna Grécia. Hoje é uma cidade, um vilarejo, uma cidade menor chamada Velia ou Velia. Fica ali a mais ou menos 300 quilômetros de Crotona. Crotona foi aquela cidade onde Pitágoras tinha fundado sua confraria religiosa, sua escola pitagórica, né? E Eleia fica também ao sul de cidades como Nápoles, como Pompeia, né? Então é um lugar muito interessante que tem ainda uma riqueza cultural e histórica muito interessante de se conhecer, porque normalmente quando as pessoas vão para esses países, para esses lugares, eles conhecem as grandes cidades, as grandes capitais, e infelizmente não conhecem tanto essas menores, essas cidades de menor expressão, de menos visitação, mas vale a pena, porque foi exatamente aí que nasceu a chamada escola eleata, tá bom? Então fica aí a dica para conhecer esses lugares também, ou se não conhecer, pesquisar a respeito, porque tem muita coisa interessante para ficar sabendo. Bem, o Parmênides ele vai, desde muito cedo, ter contato com a filosofia, inclusive ele pode ter tido contato com a filosofia pitagórica, depois ele vai romper com essa corrente, ele vai conhecer Xenófanes, vai ter esse contato com um pensamento diferente da pitagórica a partir de Xenófanes, isso é muito provável, a gente não tem certeza absoluta a respeito disso, e ele vai atingir a sua maturidade filosófica mais ou menos com 30 anos de idade, ou seja, entre 504, 505 e 500 a.C., ali quando ele estava com mais ou menos 30 anos. E também é importante dizer que ele foi um sujeito que tinha uma participação bastante efetiva, bastante ativa na política da cidade de Eleia, sua cidade natal, ao ponto inclusive de ter sido
responsável por legislar a cidade, por criar leis, por desenvolver um código de leis que foi muito bem recebido pela própria população de Eleia, e aí depois passou a ter inclusive o costume de todos os anos os cidadãos de Eleia faziam uma espécie de juramento para cumprir as leis formuladas por Parmênides. Tamanha foi a sua importância, a importância desse documento, dessas leis que ele teria criado, que ele teria elaborado para que os cidadãos de Eleia as seguissem. Então, diferentemente de Heráclito, Parmênides era bastante ativo na política da sua cidade, enquanto que Heráclito lá em Éfeso já não era tão ativo, muito pelo contrário, preferia uma vida mais isolada, mais retirada. Isso é muito importante também. Outra coisa importante que diferencia Parmênides de outros pensadores é a forma como ele escreve, né? Por exemplo, os que nós estudamos até agora, né, os jônios, o próprio Heráclito, né, eles escreveram em forma de prosa, enquanto que o Parmênides escreve em verso. Esses versos, por vezes, tornam a leitura um pouco mais simples, em outros momentos mais complexa, mas é o estilo dele. Esse é o modo como ele escreve e desenvolve as suas reflexões filosóficas, em formas de verso. Tá? Então, muitos desses versos estão preservados. Aliás, a gente sabe das ideias de Parmênides graças à preservação de boa parte da sua obra chamada Sobre a Natureza. Ele é mais um que tem um livro que provavelmente recebeu esse nome tardiamente, mas que se chamava Sobre a Natureza e se divide em dois momentos, em duas partes, né? Claro, havia um preâmbulo, mas havia uma primeira parte em que ele vai tratar a respeito da questão da verdade, da aletheia, tá? E esse tem mais fragmentos preservados, e uma segunda parte em que ele vai tratar a respeito da chamada opinião, em grego doxa. Tem menos fragmentos preservados, bem menos fragmentos preservados dessa segunda parte. Então, primeira parte, aletheia, verdade, segunda parte, opinião, doxa. Tá? E, inclusive, foi nessa segunda parte que ele teria desenvolvido as suas críticas, as suas reflexões críticas, tanto à filosofia de Pitágoras quanto de Heráclito. A gente deve lembrar que, junto com Heráclito, Parmênides é considerado, por assim dizer, o fundador do debate filosófico, né? Até então nós tínhamos tido uma ou outra diferença entre um pensador e outro, entre, por exemplo, Tales e Anaxímenes, um dizendo que o princípio de tudo era água, o outro que o princípio de tudo era o ar, mas que não representava propriamente um embate direto, um debate filosófico, um enfrentamento de ideias. Quando a gente olha para Parmênides e para Heráclito, aí sim a gente percebe que há uma oposição direta. Então os dois são considerados aí os fundadores, os criadores do debate filosófico. No poema de Parmênides, embora pareça ter uma forma assim, aparentemente mítica, né, há momentos que parece como se fosse uma deusa falando, né, a divindade, talvez a justiça, mas não. Na realidade, quando a gente observa com cuidado os poemas em verso de Parmênides, a gente percebe que quem está se comunicando com o leitor não é uma divindade, e sim a racionalidade, e sim essa razão humana que, com argumentos simples, compreensíveis, ao mesmo tempo poéticos, falam da importância da existência, falam da importância do ser. Essa é a conotação presente nas linhas e nas entrelinhas dos versos de Parmênides. Por exemplo, a gente sabe que a frase mais conhecida dele é mais ou menos assim: é necessário pensar e dizer que o ente é, pois é ser, e que o nada não é, pois é o não ser. Esse é um fragmento entre os mais conhecidos de Parmênides. O que pode ser pensado e verbalizado deve existir, deve ser, né? Ao contrário, aquilo que não existe, aquilo que não é, aquilo que não pode ser pensado, que não pode ser pronunciado, verbalizado, não pode ser dito, aquilo que é indizível, é o não ser, é o nada, é a não existência. Este é o ponto inovador da filosofia parmenidiana, tá? Ou seja, o estudo sobre o ser, que muitos séculos depois vai ser chamado de ontologia, a união das palavras logos e ontos, né? Logos a gente sabe que significa razão,
significa discurso, palavra, mas também significa estudo. E ontos vem do grego e significa ser, significa ente, significa aquilo que existe. Tá? Ainda não há diferença propriamente direta entre o conceito de ser e o conceito de ente. Isso vai ser elaborado mais para frente. Tá? Assim como a gente não pode dizer também que essa foi a única preocupação de Parmênides, né, com a questão do ser. Ele meio que introduz, junto com Heráclito, pensando de forma diferente, essa preocupação com o ser, vinculando isso à inquietação cosmológica, que era uma característica que marcava todos os pré-socráticos. Quem realmente vai começar a trabalhar a importância do ser e do ser humano principalmente, porque aqui o ser em Parmênides não é o ser humano apenas, é o conceito de existência. É o ser enquanto algo existente, não necessariamente o ser humano, pode ser também. Mas quem vai trabalhar com isso focado no ser humano vai ser a filosofia clássica. É Sócrates, é Platão, é Aristóteles, com diferenças também entre eles, mas aqui ainda a preocupação é cosmológica, E eu mencionei o termo ontologia, né, dizendo que foi algo que surgiu muito posteriormente. De fato, né, quem vai elaborar esse conceito de ontologia vai ser um alemão do século XVII chamado Jacobus Thomasius. Então não é um termo que existia lá entre os gregos, não existia lá entre os filósofos da escola eleata, não, isso veio depois. Mas o estudo ontológico já estava presente. A preocupação ontológica já estava presente quando a gente percebe que tanto Parmênides quanto Heráclito se preocuparam em compreender esse conceito de existência, esse conceito de ser. Tá? É o contrário neste caso, né, esse ontos, né, se opõe, por exemplo, a gignomai, que significa o devir, que significa aquilo que será, né, aquilo que vem a ser, né, que era uma palavra-chave da filosofia heraclitiana. Tá? Muito bem. Quais são os dois princípios lógicos da base de pensamento na perspectiva de Parmênides? O primeiro princípio é o princípio da identidade. O ser é. E o segundo princípio é o princípio da não contradição. Se o ser é, o seu oposto, consequentemente, é o não ser. Não, portanto, não existe, não é o nada. Tá? Essa é, vamos dizer assim, a base, dividida em dois princípios, do pensamento de Parmênides. Tá? E tem um trecho que eu gosto muito do livro da professora Marilena Chauí, que eu já citei várias vezes aqui, tem sido, digamos assim, o meu livro base para essas nossas reflexões, em que ela diz o seguinte: em outros termos, se o ser é e pode ser pensado e dito, então o ser é ele mesmo, idêntico a si mesmo, e será impossível que seu negativo, o nada ou o não ser, também seja e também possa ser pensado e dito. Parmênides teria descoberto a lei fundamental do pensamento verdadeiro, pela qual é impossível afirmar ao mesmo tempo uma coisa e o seu contrário. Ora, é próprio da doxa, que significa opinião, permitir e estimular o confronto de ideias contrárias, aceitando igualmente a validade de ambas. Se assim é, então a via da opinião é aquela que não respeita a identidade e a não contradição, e por isso é a vida do falso. Então essa é a noção que vai ser trazida por Parmênides na leitura, na interpretação da professora Marilena Chauí. Ou você tem o conceito de ser, ou você tem o conceito de não ser, que é o nada, que é a não existência. Nisso reside a ideia de não contradição. Por quê? Ele vai dizer que a contradição, na verdade, é a filosofia do Heráclito. Como que você pode dizer que existe o ser e o vir a ser? O vir a ser é o não ser, é aquilo que não existe. Se não existe, não existe. Não tem por que afirmá-lo. Então, é contraditório o pensamento de Heráclito na opinião de Parmênides. Então, a formulação de Parmênides, ela acaba não sendo apenas lógica, mas ela também passa a ser, nesse sentido, ontológica. A cosmologia de Parmênides, ela é ontológica, ou seja, ela está preocupada em afirmar a importância da existência, a importância do ser enquanto o princípio, o arqué, né? aquele elemento que dá origem a todas as coisas.
Muito bem, se ontologia é esse estudo do ser, é esse pensamento a respeito do ser, para muitos a ontologia vai começar exatamente com esse debate entre Parmênides e Heráclito, especialmente quando Parmênides afirma que o princípio, que o arqué da natureza, da physis, é o ser, ou o que é, ou seja, o ente, aquilo que tem existência. E que o contrário disso, o não ser, o não ente, não é. Tá? Não tem por que sequer mencioná-lo, porque se ele não tem existência. E tem um trecho também interessante da professora Marilena Chauí, que vai mostrar a importância no pensamento de Heráclito, de Parmênides, de 3 categorias, que são ser, pensar e dizer, ou seja, a ideia de mundo, de pensamento e de linguagem. E em particular essa ideia do dizer, ou seja, da linguagem, está ligada também ao conceito grego de logos, que significa palavra, que significa discurso. Ela diz o seguinte: convém observar a radicalidade de Parmênides. Ele não considera que podemos pensar e dizer o que existe, e não podemos pensar e dizer o que não existe, e sim o que é pensável e dizível, como algo que existe. E que o que não é pensável nem dizível não existe. Na primeira vez é afirmada a identidade entre ser, entre pensar e entre dizer. Ou, ampliando essa visão, né, ela vai dizer entre mundo, pensamento e linguagem. Tal identidade é o núcleo da ontologia parmenidiana, ou a via da verdade, que é o contrário da via da opinião, da via do falso, quando se fala a respeito do doxa. Tá? Muito bem. O que é doxa? Vamos tentar explorar um pouco mais esse conceito. É opinião. Mas em termos práticos, o que é isso, né, na opinião de Parmênides, na visão de Parmênides? Né? É o caminho do não ser. Vai expressar as preferências, os sentimentos, os interesses, que dependem de cada pessoa, dos contextos, das circunstâncias. Então não é algo universal, não é algo válido para todos. Portanto, não é a verdade, como Parmênides está interessado em afirmar o conceito de ser. Opiniões, elas são instáveis, elas não são estáveis. Elas são mutáveis, elas são passageiras. Ele tem até um fragmento em que ele diz assim: as opiniões dos mortais em que não há verdadeira fidelidade. Doxa, portanto, gente, vai depender das sensações empíricas, dos sentidos, das percepções do corpo, vai depender das emoções, vai depender das contingências da vida, vai depender daquilo que parece, não daquilo que é, vai depender daquilo que não é verdadeiro necessariamente, é apenas uma ilusão, uma aparência. Essa é a ideia de Parmênides. Doxa, portanto, é apenas opinião. Opinião é individual e é aparência, e a aparência é o que parece e não aquilo que é. O devir, por exemplo, tão afirmado por Heráclito, é aparência. E a aparência, na opinião de Parmênides, é mutável. Ela é o não ser, ela é o não ente. Então nós podemos fazer mais uma vez um paralelo aqui com coisas do nosso tempo. Podemos pensar, por exemplo, naquelas pessoas que querem defender tradições, crenças, visões de mundo, visões políticas de mundo, não só religiosas, como sendo verdades únicas e universais. Por que não dizer que essas pessoas estão, de alguma maneira, fundamentadas na filosofia de Parmênides? Parmênides talvez seja aí a raiz de teoria do conhecimento, de epistemologia, né, de modo de ver a existência para essas pessoas do nosso tempo. Né? Claro que Parmênides não estava preocupado com as coisas do nosso tempo, e sim do tempo dele, mas ele talvez seja aí a base para aqueles que hoje são mais conservadores, que querem defender verdades que para eles são inegociáveis, né? Enquanto que Heráclito já serviria de base para aqueles que são mais progressistas, que estão abertos para constantes mudanças de opinião, de visões de mundo, de pensamento, tá bom? Mas essa é uma relação que a gente precisaria investigar melhor. Mas eu penso que é possível fazer sim essa analogia. Bem, a gente viu o pensamento de Parmênides sobre a opinião, sobre a ideia de doxa. Qual é, portanto, agora o pensamento de Parmênides sobre o ser? Quais são os ensinamentos de Parmênides sobre o ser?
O ser é, o não ser não é. Essa é a frase mais conhecida de Parmênides, que a gente vê nos livros didáticos, nos manuais aí de filosofia. E isso significa dizer, então, que o ser é algo imóvel, uma categoria imóvel, ele é uno, ele é eterno, ele é pleno, ele é indivisível, é indestrutível, é a verdade. Em grego, aletheia ou aletheia. Essa é a ideia de ser para Parmênides, e para ele é o conceito suficiente para fazer referência àquilo que deu origem a todas as coisas. Tá? É, portanto, preciso usar apenas a razão, as provas racionais, os contra-argumentos racionais. O conhecimento verdadeiro, para ele, só pode ser alcançado pelo pensamento puro, pelo intelecto, pela razão. E ele vai dizer que em Heráclito existe uma contradição, porque como que pode alguém afirmar que o conhecimento vem pela razão, como Heráclito de fato afirmava, e dizer que o conhecimento pode abrir precedente para esse conceito de devir, de vir a ser, ou seja, de afirmar que existe aquilo que não existe, aquilo que não é. Então era contraditório o pensamento de Heráclito, na opinião de Parmênides. Tá? Bom, agora os órgãos dos sentidos, eles, na opinião de Parmênides, nos enganam. Eles nos fazem perceber tudo em movimento, tudo em mudança, apenas com aparências, né? Aparecendo e desaparecendo, aumentando e diminuindo, ora flexíveis, ora mais rígidos. E essa flexibilidade para ele abre precedente, abre aí uma lacuna para que a gente aceite a afirmação da existência daquilo que não existe. Já o pensamento racional, ele não é assim. Né? Tem uma outra frase, um outro fragmento de Parmênides em que ele diz: vemos tudo mudar, mas sabemos que o ser é imutável. Vemos tudo nascer e morrer, mas sabemos que o ser é eterno. Quando você diz que algo é infinito, você não necessariamente está dizendo que isso é eterno. Tá? É infinito, mas teve um começo. Se teve um começo, em algum momento não existiu. E é por isso que para Parmênides o ser vai ser limitado. Limitado. Tá? Por quê? Porque ele é o contrário do ápeiron de Anaximandro. Mas ele é limitado em si mesmo, é delimitado em si mesmo. Tá? Por quê? Porque o ser não pode ser indeterminado, infinito, que tem um começo. Mas ele é delimitado por si mesmo e em si mesmo, e consequentemente ele é como se fosse um círculo, ele é esférico, ele não tem começo, ele não tem fim, ele é eterno. Tá? E outro ponto também importante em que ele afirma que o ser é indestrutível, ele é uno, ele é único, é indivisível, ele não é plural, ele não é diverso, ele é pleno, ele não tem lacunas, não tem intervalos, não tem interrupções. Tá? É o ser que exclui a mudança, que exclui a ideia de multiplicidade, de pluralidade, e é nesse sentido que vai residir a crítica de Parmênides a Heráclito. Tá? E mais uma vez, por que não dizer que Parmênides é a base daqueles que, por exemplo, hoje em dia não aceitam a diversidade de ideias, a diversidade de opiniões, de culturas, de crenças, de visões de mundo, de perspectivas políticas? Por que não dizer? Porque, de fato, o que Parmênides dizia era que o ser exclui a ideia de multiplicidade. Então, talvez ele seja mesmo a base filosófica para aqueles que hoje querem conservar valores e princípios de outras épocas. E é exatamente por isso que o Parmênides também vai ficar muito marcado pelas críticas que ele faz, não só a Heráclito, mas também a Pitágoras, porque Pitágoras, como a gente sabe, apesar de ter sido um filósofo, na qual o próprio Parmênides talvez tenha tido o seu primeiro contato com a filosofia, era ao mesmo tempo uma corrente, a pitagórica, era uma corrente um tanto quanto mítica, religiosa, como nós já vimos em vídeos anteriores. Então, nesse sentido, ele vai também fazer uma crítica muito forte a Pitágoras. Tá? Por quê? Porque o ser, na opinião de Parmênides, exige uma coerência racional, exige uma estabilidade, uma verdade, exige uma permanência. E aos que sendo segundo Parmênides, né, incapazes de conseguir alcançar a verdade por meio dessa racionalidade, são aqueles que estariam, né, mais voltados para aquilo que é
aquilo que é transmitido, ou obtido, ou percebido apenas pelos sentidos. E existem as pessoas que são assim, mas aí a sugestão de Parmênides é que essas pessoas busquem uma compreensão, ao menos cosmológica. O problema é que existe pouca coisa da cosmologia de Parmênides, pois isso está na segunda parte do seu livro, da sua obra em versos, sobre a natureza, que, como eu disse, tem poucos fragmentos que resistiram ao tempo. No fragmento 12, que é citado na obra Física de Simplício, ao tratar das esferas, dos círculos celestes, alternadas de fogo e de noite, o conceito de escuridão plena, o Parmênides vai citar uma certa divindade que, segundo ele, tudo governa, pois tudo pois ela é o princípio, essa divindade que ele cita, é o princípio que a tudo governa e é o princípio universal do movimento, que ele vai chamar de movimento doloroso e da união. É uma passagem um tanto confusa, é verdade, mas a questão aqui para nós não é nem isso, mas é o que seria essa divindade. Se ele faz uma crítica muito forte, por exemplo, a Pitágoras, pela tendência mais mística da sua corrente filosófica, o que o Parmênides está querendo dizer aqui com divindade? É algo que a gente precisaria investigar melhor, a gente não sabe efetivamente, mas mais uma vez talvez seja uma referência não propriamente a um Deus, mas à racionalidade, a essa capacidade racional que o ser tem de identificar, segundo ele, a verdade e consequentemente, negar aquilo que não é verdade, aquilo que não vem a ser, porque se não vem a ser é porque não é, ou se vem a ser é porque em algum momento não existe também. Então, parece para Parmênides bastante óbvio esse conceito de ser e de negação do não ser, que para Heráclito já é o contrário. Para ele, o vir a ser faz parte da existência humana, constante mudança, constante movimento, é uma dinâmica. De todo modo, a inquietação cosmológica de Parmênides não só contrapõe a de Heráclito, mas que dizia que o começo de tudo é o devir, mas se evidencia como a raiz de uma visão de mundo mais fixa, mais fechada, mais tradicional, mais conservadora, mais voltada para a possibilidade de se identificar uma única verdade. Então não existe essa de muitas verdades para Parmênides. Existe uma só verdade, e essa verdade é o próprio ser, é a própria existência. Tá? E para ele esse é o conceito que pode ser usado como ideia de princípio do cosmos, como ideia de princípio da natureza, e não somente fazendo referência ao ser enquanto ser humano, mas a existência em si, o ser em si. Tá? Quem estava certo? Parmênides ou Heráclito? Não sabemos. A gente até pode talvez se identificar mais com um ou mais com o outro, a depender da maneira como nós conduzimos o nosso pensamento e a nossa forma de ver as coisas, de ver o mundo, de ver as relações entre as pessoas, de ver a diversidade que existe no mundo, na sociedade, e aí, consequentemente, a gente vai se identificar mais com um ou com o outro. Mas o fato é que o que importa aqui é a inquietação cosmológica que eles desenvolvem, e ela se diferencia um tanto quanto dos anteriores que nós vimos, os jônios, Tales, Anaximandro e Anaxímenes, mas ao mesmo tempo ela não vai ser definitivamente excludente. Essa discussão filosófica não vai ser assim que um exclui definitivamente o outro. Lá na frente a gente vai ver, por exemplo, que Platão consegue fazer uma síntese dessa dialética entre Heráclito e Parmênides. Ele vai colocar Heráclito como se fosse num andar inferior e Parmênides num andar superior, como sendo ambos partes de um processo de busca do conhecimento e do conceito de ser. Tá? Mas isso é uma conversa para mais para frente. Lá no século XIX, Hegel, mesma coisa, ele vai usar Heráclito e Parmênides para poder ilustrar e explicar melhor a sua ideia de dialética. Mas isso é também conversa para outro momento, tá bom? Muito bem, então é isso. No próximo vídeo a gente vai tratar de Xenófanes e de Zenão, que são os dois pensadores da escola eleata também. Xenófanes temos pouca coisa sobre ele, já Zenão a gente tem mais informações.
e aí a gente vai seguindo adiante, tá bom, gente? Espero que tenham gostado, compartilha, curta aqui no YouTube mesmo, e nos vemos no próximo, tá bom? Um abração e obrigado, valeu!